Eu saldo a imagem mais Não, uma não, vez. calma. Porque ninguém tá olhando. Ah, É o tempo que o primeiro chegou o primeiro. João Lucas. Safado. A paz do Senhor, João Lucas. Paz do Senhor. Tô procurando uma posição para vocês me verem aqui. Eu tô lhe vendo. Então tá um pouco escuro. Eu tô vendo que tá tudo escuro. Deixa eu virar aqui. Peraí. Tá melhor, assim. Glória a Deus. Tô aguardando entrar mais algum. Eu tô aguardando entrar mais alguém para você para a gente começar, viu? Tô dando só um tempinho. Ô, João Lucas, Tá. hoje o pastor Júnior vai entrar, viu? Vai, que bênção. Eu não avisei domingo que eu ia entrevistar ele. Eu não te falei que eu ia Foi entrevistar mesmo. ele. Pronto, aí acertei com ele para ele entrar hoje. Aí daqui a pouco, quando eu começar, aí eu solicito ele para ele entrar. Tô entendendo. Opa, cuidado, cuidado. Eu estou dizendo, aí quando ele. Aí eu não vou ver João Lucas. Por que tu ficou pensando assim? Não, eu vou Sim. orar, vou louvar, vou ler a palavra e depois saio. Aí o pastor entra, tá Não, eu entendendo? vou entrar, vou falar, depois que você sair, aí eu vou dar aqui uma introdução, entendeu? Eu vou Uhum. dar uma introdução, aí depois solicita ele para ele entrar, Certo. viu? Aí eu não sei porque ele. Tá, estamos ao vivo, não vamos entrar em detalhe, né? Pronto, eu É quero verdade. saudar a igreja, eu quero saudar a igreja, com a paz do Senhor, e Amém. o missionário João Lucas está com a oportunidade de orar. Você era Amém. Vamos e superintendente? assim oremos. Oi? Você é superintendente da escola bíblica dominical. Ah, Fique à sim, vontade. é verdade. Amém. Graças e paz a todos. Vamos iniciar nosso EBD de hoje com oração. E assim feche seus olhos, corpo. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por mais um dia em nossas vidas. Toma, Senhor, nossas vidas em tua mão, Senhor. Te agradecemos, Pai amado, por tua bondade, por tua graça, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós, Senhor. Muito obrigado pelos livramentos nas nossas vidas, nas nossas famílias, Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos, seja feita tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor. É isso que te pedimos, te louvamos e te bendizemos hoje e sempre. Amém. Estou com embaraço, meu pai. É isso que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Vamos, Jesus. Chorou? vamos ao hino do Amém. cantor cristão. Aqui, o hino Gabriel. 123. 123 do cantor cristão. Está fazendo Amém? cananista. Paz do Senhor, irmãzita. Ela está assistindo. Tem que ser prudente. Aqui, 123 do cantor cristão. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu Bendito sangue e por nós por nós, pecadores pecadores. verteu. Eis nesse sangue lavado
com roupas que dão salvação, os pecadores gemidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam aquele amor. Eis nessa chaga presa para o mais top pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, O teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, e nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Glória a Deus. Glória. Pode louvar mais um, irmã Teresa, diaconisa. Fique à vontade. Vamos louvar. Não esqueça que você é o superintendente, eu sou apenas a professora, pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor. Amém. Vamos louvar o hino 154. 154. Firme nas promessas. Glória a Deus. Lindo, glória a Deus. E louvor é uma oração, né? Glória a Jesus. Que a gente possa crer e confiar nas promessas do Senhor, mesmo nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, mas que a gente possa continuar firme nas promessas dele, que tudo vai acontecer no tempo certo. Amém. Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelo século do seu amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades a meu trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. As promessas sempre
desejo assim, purificar mim, plena liberdade, gozo, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme, Jesus. Minhas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado a sua luz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Verdadeiramente permanecer firme nas promessas de Jesus. Porque ele é fiel. Amém. Ele é fiel. Vamos abrir a palavra em Atos 23, não é isso, Diaconisa? Atos é o 13, 23. Né? É o 13, capítulo 13, versículo do 1 a 4. É o texto básico. É o texto básico, muito bem. 13, Atos, capítulo 13, do 1 a 4. 13, do 1 ao 4. Amém? Amém. Quem achou, comenta aí, amém. Glória a Deus. É o mesmo texto da semana passada, que estamos continuando a lição, amém? Amém. E a palavra do Senhor diz do verso 1 ao 4, que diz: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado de Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai de mim a Barnabé e a Saulo, para que a obra a quem os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Pode dar continuidade. Pronto. Aí nós vimos aí, né, pelo texto básico, que o objetivo da nossa lição, o título da lição ainda é Igreja Local e Missões. Só uma Sim? dúvida. É para eu sair agora para o pastor entrar? Porque, vê só, Lucas, eu vou agora dar uma pincelada do que foi falado. E vou logo fazer a solicitação para ele entrar. Caso Pronto. ele não consiga alguma coisa, você se comunica com ele e dá uma ajuda para ele entrar. Pronto. Tá bom. Caso ele não consiga entrar, porque tu não tá assistindo a live, aí você vai ver se ele aceitou, se ele entrou. Tá bom. certo? Pronto. Tá certo.
Fiquem na paz. Até mais. Até logo. Bom, então nós vimos aqui, né? Continuação dessa aula de hoje, da Escola Bíblica Dominical. O objetivo dessa lição, da gente estudar essa lição, é exatamente as condições de conhecer qual a responsabilidade da igreja local, ou seja, da nossa igreja local, cada qual com a sua. O quanto ao envio de missionário e a intercessão pela vida deles, né? E poderemos também estar atento para saber o que fazer em prol dos que são sustentados pela sua igreja. Então a gente vai ter mais conhecimento e para isso, que nós falamos na aula passada, nós vimos sobre o envio de missionário, a importância de enviar missionário e cuidar desse missionário. E eu disse a vocês que não tinha me comunicado com nenhum missionário, me veio à cabeça um missionário, um pastor que foi missionário. Hoje em dia ele é pastor e missionário, é um pastor missionário, Júnior, que foi da nossa igreja. Então, hoje eu disse que ia entrevistar ele e vamos agora, convidou? Convide. Aí vamos convidá-lo a participar da nossa escola bíblica dominical, onde ele vai responder algumas perguntas e falar do seu trabalho, né? Vamos ver. Encontrou o pastor Júnior? Vou adicionar ele. Mãe. Não tá perguntando. Tem naquela. De lá. Tem resto de pano e tem uns fios. Como é que é? Vai tirar. Pra poder limpar. Bota embaixo, bota no chão embaixo. Pode jogar embaixo. É do Marcelo, com certeza. Ele tá online não. Ele não tá online. Cadê? Conseguiu? Ele tá online não. Ele não entrou não. Ainda não. João Lucas, eu acho que deve estar acontecendo alguma coisa que o pastor Júnior não está online para poder visualizar o convite. Vê se você se comunica com ele, por favor. Certo? Será que ele viu, Não, João Lucas? ele não tá online não. João Lucas? Saiu. Eita, e agora? Deixa eu compartilhar pra ele. Johnny Ferreira. Deixa eu compartilhar. Tem gente pedindo pra entrar? Quem? 3 pessoas. Tu não viu não que eram as pessoas não foi? Não tá aqui na frente nele não. Eu conheço ele, a foto dele. Lucas, fala. Lucas já tá dentro, né? Tá. Eita. Nada ainda? Então, nós estamos ao vivo, não é isso? Uhum. Então, veja o seguinte, está havendo um probleminha que o pastor Júnior não está conseguindo, não estamos Ele conseguindo. vai entrar agora, o Lucas falou. Não estamos conseguindo, mas eu acho que ele vai entrar agora. Então, nós vimos a importância, na aula passada, né, que a igreja de Antioquia, ela é apresentada como uma importante base de envio de missionário. Foi lá que começou, em Antioquia, os primeiros envios de missionário para sair, devido à grande dispersão que teve naquela época, né? Como eu falei na aula passada, e muitos foram enviados, como no caso que nós vimos na leitura do texto básico,
onde disse que o Espírito Santo desceram, mandaram quem? Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Então, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Manaém, que fora criado em Herodes, com Herodes, né, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Então, a gente vê no texto básico que os primeiros missionários a ser enviados, né, foi para Chipre, foi quem? Barnabé e Saulo. Não é isso? O nome dele é esse aqui? Gilson Nunes? Pastor Júnior. Não. Aí a gente viu que eles dois foram os primeiros missionários a sair, a levar a palavra. Então, o que é que acontece? Eles saíram e as pessoas, quem enviou, era responsável por ele, que eles tinham que se manter. Eles não iam levar nada, a não ser a palavra de Deus. Então, nós vimos aqui, né, que ele não havia plano elaborado, preparado, já esquematizado, como ia fazer, como não ia. Quem ensinava, orientava ele, nessa época, era quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo se encarregava do o que eles iam falar, o que não ia, né? O livramento, Deus dava o livramento a eles, porque nem todo mundo aceitava. E também ainda nesse envio de missionário, a gente viu que tem que haver o quê? Uma adoração por excelência, como a gente viu no versículo 2. No versículo 2, onde ele diz aqui, ó: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Aí veja, e servindo ele ao Senhor e jejuando. Aí ele estava com quem? Ele estava com o Espírito Santo. Servindo, né? Aí ele diz, ó, e jejuando, disse o Espírito Santo para ele: apartai, porque a gente vê aqui, nesse versículo 2, que eles viviam em comunhão. Viviam em comunhão com Deus, né? E o Espírito Santo era com eles. É quando ele diz aqui, o texto informa que eles prestavam culto a Deus, orando e jejuando, no versículo 2. Visitavam a intimidade do Senhor. É o que nós precisamos fazer. Buscando comunhão com Ele, a fim de conhecer a sua vontade. Né? Esse serviço da alma é o que Deus espera da igreja em todos os tempos. Vê se consegue, se ele já entrou, não foi? Não. Convidou ele, apareceu já. Mas só pode convidar se ele tiver online. Se ele tiver online, mas acho que ele não conseguiu. É bem capaz a internet dele tá ruim. Porque às vezes... Vamos ver se já entrou. Porque eu não tinha ele. Olha ele, João Fernandes aí. Esse aqui é? Cadê? Estamos aguardando porque ele já está online. É porque eu tinha ele como pastor Júnior. Cadê? Isso preto. Paz do Senhor. A paz do Senhor, houve um probleminha. A paz do Senhor, pastor. Houve um probleminha, porque eu lhe tinha, não estava encontrando. Aí Lucas avisou para mim que Júnior Fernandes. Certo, agora fica na paz, Amém. pastor. Nós gostaríamos de fazer algumas perguntas ao pastor, como missionário, né? Hoje em dia pastor, mas não deixa de ser missionário, um pastor missionário, que conhece muito bem o campo missionário. Eu gostaria de, inicialmente, fazer uma pergunta ao amado pastor. Quanto é importante a participação financeira dos crentes para o sustento de um missionário? E por que é importante? Amém. A participação. Amados, eu fiz umas anotações aqui, né, para
não pegar somente na questão da emoção, mas da razão, né? Na verdade, missões, né, não se trata de um departamento da igreja. A igreja foi criada para fazer missões. Nesse caso, né, o porquê é o seguinte: as finanças irão provar que o que foi é missionário, e os que ficaram, a igreja que ficou também é missionário. Hoje em dia é muito comum a gente ver o departamento de missões na igreja, não é isso? Amém? Amém. É verdade. Pronto. Glória a Deus. Porém, na verdade, a igreja em si, quando Jesus criou a igreja, né, a igreja é missões. Ou seja, muitas vezes com a existência de um departamento, aí tem pessoas que dizem, mas eu não tenho essa vocação para missões. Mas onde, na realidade, foi dada a toda a igreja a oportunidade de fazer missões. Então, nesse caso, né, a importância da participação financeira dos crentes, porque assim, a igreja ela pode estar bem, né, vamos supor, financeiramente, espiritualmente, né, a comunhão. Porém, se a igreja não estiver fazendo missões, né, a pregação, a evangelização, sair para fora, né, a palavra igreja é chamados para fora, se ela não sair, não evangelizar, né, porque missões é o evangelismo. E uma área mais carente que a gente vê nas igrejas hoje em dia é justamente o evangelismo, né? Como são poucos, né, os que saem para evangelizar. Então, aqueles que não estão indo evangelizar, porque missões começam em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Então, missões começam aí na igreja, né, da igreja evangelizar, e também na questão missionária, né, a importância, né, da participação dos crentes ela é fundamental, porque o missionário ele fica no campo, né, orando a Deus e esperando que os seus amados venham participar também, né, porque cada vida que é salva no campo missionário, né, não foi só uma ação do missionário, mas primeiramente Deus, né, e a igreja como Aí então, daí muito bom mesmo para, né, essa sua explicação para que a igreja, né, da importância de cada um de nós ser o quê? Um missionário, não é verdade? Ser um evangelista, que não é preciso, né, ter convite. Agora, para ser missionário, pastor, normalmente, para sair, tem que ter uma chamada, né? Isso. Na verdade, é o que eu estava falando, né? Essa chamada é de toda a igreja. Quer dizer, ninguém pode se omitir a fazer missões em oração, né? Na contribuição e na ida. Hoje em dia, se for fazer um levantamento, né? Se a amada diaconisa puder fazer, pesquise, veja na igreja quantas pessoas têm um chamado para missões, né? Querem dizer sim, o missionário que vai, né? Porque tem os missionários que vão ficar na igreja, vão ajudar financeiramente, vão ajudar orando, e aqueles que têm uma vocação para ir fazer missões, né? Então, nós vemos que, lamentavelmente, são poucos, né, os que desejam ir, muitas vezes até desejam, mas não vão, né? Então, é necessário que a pessoa se desprenda, né, faça aquilo que Deus falou para Abraão. O que Deus falou para Abraão, ele ainda continua falando para muita gente nas igrejas hoje, que diz, sai da tua terra e da tua parentela. Né? Dizer que é fácil isso, só torna-se fácil porque a gente sai, mas Deus vai com a gente, né? Ninguém nunca vai fazer missões sozinho, né? Deus vai com o missionário. Então, a minha pergunta ainda, quanto é importante a participação financeira dos crentes no sustento de um missionário? Por quê? Pronto. Essa importância ela é vital, né? Porque a permanência do missionário no campo depende desse sustento, depende desse apoio, né? Imagina você, de repente, um missionário está no campo e lá no campo ele não ter recursos para pagar um aluguel, para pagar uma conta de luz, né, para pagar uma conta d'água. Então, ele vai ficar desprovido, né, dessas necessidades básicas no campo. E, lamentavelmente, corre até o risco do missionário ter que voltar, né, para a sua terra porque não teve condições de se manter lá no campo missionário, né? A gente aprendeu, assim como o apóstolo Paulo, né, que é um dos maiores missionários, né,
Paulo ele tinha essa questão do fazer tenda, né, que a própria palavra fala, né, para ajudar, né, na questão do trabalho. Mas isso não quer dizer que Paulo vivia o tempo todo fazendo tenda, né? Paulo ele cooperava em muitas questões, certamente, na época. Ele não se negava à questão do trabalhar, né? Ele dizia, ó, precisando, na necessidade, ele está ali trabalhando, ele está apoiando. Mas a gente sabe que, para a realidade do nosso país, né, a questão do pastor em tempo integral, né, ou missionário em tempo integral, isso é uma riqueza muito grande, né? Eu, por experiência, durante esses anos, eu tenho visto que não só eu, né, para a glória de Deus, tenho crescido, mas principalmente a minha família também, né, os meus filhos, né, a minha esposa, né, inclusive até os meninos, eles dizem, não, eu quero ser missionário. Há um diz, eu irei fazer medicina para poder fazer missões. Aí o outro diz, não, eu quero fazer mecânica, mas eu quero fazer missões. Né? Quer dizer, eles aprenderam um pouco com a gente, e para fazer missões, o missionário ele precisa sim também ter as suas qualificações, né, a sua especificação. Cada um tem uma vocação também na questão do trabalho diário. Né? Cada um é bom em alguma coisa do que faz, a pessoa vai poder engranjar, né, somar e contribuir. E uma coisa muito importante também que os missionários precisam desenvolver, né, eu fui aprendendo também no campo missionário, é que não basta somente receber, né, as ofertas missionárias, mas também repartir com outros missionários, que a gente teve essa experiência lá no sertão, de missionários que estavam numa situação mais difícil do que a nossa, né? E, no entanto, Deus nos deu condições de poder repartir, e o missionário ficou até assustado, porque ele sabia da nossa situação, só que aos nossos olhos parecia que a situação dele era mais difícil ainda, e a gente resolveu, eu não digo nem repartir, né? Assim, o que tinha, a bênção que tinha chegado, nós enviamos 80% para ele, né? E aí eu disse para minha esposa, até perguntou, mas a gente tem condições? Aí eu disse para ela, fiz, humanamente falando, a gente não tinha condições de mandar os 80% dos 100% que chegou para a gente. Mas, se a gente deixar para fazer missões só quando a gente tiver condições, na nossa cabeça, quanto que é essa condição? Né? A gente aprendeu que a contribuição de 5, 10 reais, qualquer valor, conheço missionária na Bolívia, temos missionários, amigos nossos, conhecidos nossos ali na fronteira do Paraguai, e a gente sempre manda uma pequena oferta para ajudar. E a gente teve a experiência no sertão de que muitas vezes a gente sem nada, e eu chegar na cidade, e quando eu chegava lá tinha 30 reais. Desses 30 eu botava 15 de combustível e comprava um leite para os meninos, comprava pão, e a gente ia. A importância da participação financeira, né, é para que o missionário, o Senhor, a palavra do Senhor diz, alegrai-vos com os que se alegram. Né? Então, para que o missionário possa também desfrutar, como Deus tem abençoado a igreja tem estado feliz no Senhor, né? O missionário também precisa participar dessa alegria, né? Estando distante, ele precisa desse apoio. Né? Então, finanças, né? Finanças é muito simples. As finanças é Deus abençoando o povo, abençoando a igreja, para que a igreja também possa abençoar a missão em si. Exatamente. Eu vou fazer mais uma pergunta, é possível? Mais uma pergunta? Pode fazer, à vontade. Mais uma pergunta. Eu quero ver o seguinte: alguma vez já aconteceu de todo ou parte do seu sustento não chegar? Quais foram as repercussões disso na sua vida e na vida da sua família? E no campo missionário? São três respostas. O que aconteceu quando não chegou a tempo? Qual a repercussão para a família, para você e para a família? E para o campo missionário? Vamos lá. Já aconteceu assim, né? Tivemos essa experiência, foi no ano de 2017, onde eu fiz os cálculos, né, ontem, e eu vi que 80% do nosso sustento, né, dos mantenedores que a gente tinha,
passaram o ano de 2017 sem nos apoiar. Então, 86%. Isso quer dizer o quê? Né? Que a gente tinha só 14%, né? Ficou um mantenedor, dos vários mantenedores que a gente tinha, só ficou um, né? Participando com a gente, que representou 14% do nosso sustento. Nesse momento, foi como se dissesse o seguinte: nós tivemos uma crise financeira, né? Que só você tinha 100%, perde 80%, fica 14%, você de botar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Porém, minha esposa também se preocupou, mas eu disse para ela, eu disse, não, Deus vai prover, né? Deus, ele está no controle. Se por algum motivo as igrejas não estão nos apoiando nesse momento, né? Se Deus não está permitindo, né? Porque ele está no controle de tudo. E justamente esse ano foi um ano de muita dificuldade. Para ter ideia, né? Nós quisemos alugar um ponto para fazer pregação, né? Tem um ponto de pregação lá no sertão. E eu tinha falado com a mulher e ela disse, ó, R$ 50 eu alugo para você. Tecnicamente era uma garagem, nós tínhamos umas cadeiras. Ela disse, eu alugo para você, R$ 50. Aí teria a água e a luz para pagar, né? Daria uns R$ 90 mais ou menos. E nós passamos o ano de 2017, né? Esperando o mantenedor para poder fazer essa contribuição, para a gente poder alugar o ponto, né? Pela fé. Só que passamos em 2017, né? Não tivemos uma igreja, alguém que custeasse, né, essa questão. E aí, como nós vimos que não tínhamos um ponto de pregação, né, um prédio, uma locação fixa, né, eu disse para minha esposa, a gente vai fazer na rua. Então a gente colocava na frente da casa, que a gente morava de aluguel, né, esses 14% que eu falei, for o suficiente para pelo menos pagar o aluguel da casa. E assim como o Paulo fazia tendas, né, eu tenho alguns talentos, né, entre eles manutenção do computador, né, faço serviço de pedreiro colocando cerâmica, a gente está até em reforma aqui na igreja, né, na casa pastoral, aumentando ela, fazendo a garagem. Então, Deus mostrou para nós. Passamos a fazer artesanato também, aqueles porta-chaves, né, que foi o que nos ajudou também a nos sustentar lá no sertão. E passamos um ano de 2017, né, onde a gente vivia sempre no limite. Muitas vezes, quando eu chegava em casa, aí a gente estava com uma pequena lan house, só que a lan house só fazia pagar ela mesma e às vezes não tinha nenhum dinheiro para pagar. A gente tinha que tirar daqueles 14%, a gente tinha que completar para poder pagar, né, que a gente tinha assumido um compromisso. E assim, a maior dificuldade, só para entender, né, em relação ao que alguma vez aconteceu de parte do seu sustento não chegar no ano de 2017, é que quando começou fevereiro de 2017, né, que nós estávamos praticamente com 14%, o que aconteceu foi o seguinte: mercadinho e fazia uma compra de R$ 200. Aí quando chegava o mês de maio, eu não tinha os R$ 200 para pagar, eu só tinha 150. E aí eu chegava lá para o dono do mercadinho e pagava os 150. Aí ficava uma pendência de 50. Eu sei que normalmente eu não conseguia pagar todos e sempre ficava 50, 70 e assim vai. Quando foi em novembro de 2017, ficou um valor lá de R$ 700. E a gente, em dezembro, era para a gente voltar procurado, né? Que a gente justamente fomos convidados para fazer missões aqui no Agreste, que a gente está em João Alfredo, Agreste de Pernambuco. E aí a gente estava com uma pendência. Só para ter ideia, né? O que acarretou, né? Esse distanciamento, digamos assim, das igrejas e dos parceiros em missões. Em novembro de 2017, de janeiro a novembro, nós ficamos com uma pendência de R$ 700 no mercadinho. O IPVA do carro, mais manutenção, R$ 1.100, então dá R$ 1.800. A pendência com a Lan House, né? Sei que o total geral deu R$ 2.400 em novembro, que nós precisávamos para quitar as pendências lá no sertão, para poder voltar para Jaboatão, né, ou vir para João Alfredo fazer missões aqui. E a minha esposa disse, não,
pessoal sabe que a gente vai pagar quando as coisas melhoram lá em Recife, aí a gente deposita na conta deles e paga. Eu lembro que eu disse para minha esposa, eu disse, você volta na mudança com os meninos que eu vou ficar dormindo no carro, morando no carro, até aparecer esse recurso para pagar as pessoas. E ela disse, mas tu é doido, você vai fazer, como é que você vai fazer isso? Eu disse para ela, eu não fui para Araripina devendo para ninguém. Aí eu disse, então eu não vou voltar para Jaboatão também devendo para ninguém. Vai ficar e vamos pagar as nossas pendências. Eu sei que para a glória de Deus, né, em minha oração, e Deus começou a abençoar, apareceu o computador para mim fazer manutenção. Meu pai mandou uma oferta para pagar o IPVA do carro, né? A Igreja Batista do Curado, evangelizadora, né, da onde nós fazemos parte, também mandou uma oferta para ajudar na volta da gente para Recife, né? O Ministério União Pentecostal que nós estamos fazendo parte também mandou a outra parte, outra oferta. E sei que, para a glória de Deus, faltava 10 dias para a gente voltar para Jaboatão, e em 10 dias foram pagos esses R$ 2.400, de uma forma Aí o que é que eu vejo com isso? Eu vejo nisso, né, a providência de Deus, né? A gente, que Deus prova aquele que é fiel. O pastor é fiel e Deus provou que era com você, né? Suprindo a sua necessidade. Isso é muito importante. A gente se ser fiel. Deus é fiel. Imagine quando a gente não é fiel. Quando a gente não é fiel, mas Deus continua sendo fiel. Imagina quando a gente procura ser fiel, servindo ao Senhor com integridade. Isso é muito importante, a gente observar a palavra que ele estava falando, que o pastor Júnior estava falando. Creio eu que a internet dele caiu, mas a gente vê, né, a providência de Deus na vida do missionário. Porque quando é de Deus, que ele manda, que ele envia, ele se responsabiliza. Mesmo que você passe por algumas provações, algumas coisas, alguns apertos, mas ele se responsabiliza. Não é verdade? Eu creio que o pastor deve ter caído a internet dele. Por isso que ele deve ter caído. Mas se ele voltar, a gente continua. Nós continuaremos a falar. Tava travando muito até. Foi. Então, veja só. Nós paramos na aula, no estudo passado, né? Pelo o sucesso de missão. Porque, para que me seja dada a palavra para com intrepidez. Aqui ele diz, Paulo queria cumprir seu ministério de forma poderosa, alcançando êxito. Para isso, a igreja deveria orar pelo sustento de missão, pelo sucesso de missão, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. A oração da igreja prepara o ambiente, abre portas para o missionário e traz a unção do Espírito, que o capacita com a autoridade da palavra que anuncia. Então a gente vê aqui, né, que a oração que a gente faz, o Espírito Santo nos capacita, nos dá autoridade, intrepidez de levar a palavra. A gente não sabe nem como aconteceu aquilo. E o que acontecia naquela época, né? Muitas pessoas, a intrepidez, né? A audácia que aquele povo tinha de levar a palavra, porque ele tinha o Espírito Santo. Eles não iam de qualquer jeito, eles oravam, eles jejuavam, eles viviam em comunhão, um com um irmão com o outro, né? Compartilhando o alimento com os outros. Até às vezes com o próprio, como é que se diz? Ele compartilhava com pessoas que eles ganhavam. Tinha pessoas que não tinham alimento, eles davam também. Como o pastor Júnior estava falando aí, né? Então veja o que é que acontece quando as pessoas que se dispõem a ajudar
a se responsabilizar por um missionário, ele não honra o seu compromisso de enviar, né, as provisões para aquele missionário ali sobreviver, tanto vai afetar na vida do missionário, da família dele e até no campo. Até no campo vai acontecer de atingir, como ele explicou aí. Porque tem que pagar aluguel, tem que pagar água, pagar luz, né? E sempre aqueles caixas de som, microfone, tudo. Então, para que haja uma manutenção daqueles objetos e suprir as necessidades. Então, a gente vê o quanto é importante. Se você se responsabiliza por um missionário, ou você faz um voto de querer manter aquele missionário, você continuar todo mês ser fiel naquilo. Por pouco que seja. Né? Porque quem é fiel no pouco, Deus acrescenta a cada dia. A gente é fiel no pouco, mas aquele pouco que a gente está sendo fiel, a gente não vai perder. Deus vai acrescentar mais ainda para a gente poder abençoar mais ainda. Então aqui também ainda está falando sobre pela oração a igreja coloca os missionários nas mãos do mantenedor, o que é infinitamente maior do que simplesmente prover-lhes o mantimento. Não há outro meio que promova a maior interação entre a igreja e o missionário do que a oração perseverante. O relatório dos missionários. A gente viu que relatórios fazem parte da vida do missionário. Ele sabe que as experiências vividas no campo não podem ser guardadas. São tremendas, edificam, fortalecem a fé, por isso mesmo deve ser compartilhada, quase que não sai, com a igreja que o enviou. Os momentos difíceis, os milagres do agir de Deus, a certeza de que a oração da igreja o sustenta, né? Ouvir o relatório missionário é benéfico sobre vários aspectos. Então você veja, esse depoimento que o pastor Júnior deu, ele é muito importante, foi muito importante para a gente. Porque nós vimos aqui o quê? Nós vimos aqui os momentos difíceis que ele e a família passou. Mas viu que também o milagre de Deus não tinha, a esposa dele, como ele falou aí, né? Na ótica humana, não tinha condições de pagar aquele valor todo. Não tinha. Muitas pessoas não estavam mais fazendo o que se propôs fazer antes. Cada um sabe os seus motivos, mas estava acontecendo isso. Mas a esposa dele achava melhor ele deixar aquele problema de lado, botar de lado, vir para a cidade, né? E o pastor Júnior, pela fé, disse não. Eu acho isso muito bonito, né? A pessoa, seu nome, honrar o seu nome. Entrou de uma maneira e saiu do mesmo jeito. Dizer, ó, aquele missionário veio para aqui e fez isso, deixou dívida disso. As pessoas o quê? Seria o quê? Um péssimo testemunho. Mesmo que depois ele pagasse, fosse pagando tudinho, mas logo no começo, o impacto é o quê? Mau testemunho. Seria um mau testemunho. E ele não queria fazer isso. Ele queria honrar o nome dele. E Deus o honrou. Como ele falou aí, né? Deus o honrou. Atenda aí, João. Deus o honrou tanto que ele conseguiu pagar tudo. Atenda aí logo algumas coisas. Que ele conseguiu. Fernandes. Será que a gente entrou? Vai, cadê o Fernandes? Júnior Fernandes aí? Sim, convoca ele. Pra ele entrar.
entrou. Também. Júnior Fernandes. Pode. Pronto, houve um probleminha com a neta do pastor, não foi? Foi. Mas eu estava explicando, para ganhar tempo, eu estava explicando o que o pastor tinha falado. Então, veja o seguinte, então eu estava falando da importância, né? Como a gente honrar os nossos compromissos para com o missionário que está no campo, como afeta ao missionário, à família e no campo. Mas eu estava falando da sua hombridade, do jeito que entrou, né? Quis sair. Porque poderia, se fosse outro, poderia dizer, seguir a orientação da sua esposa e dizer, vamos deixar, depois a gente vai pagando. Mas o seu nome, como missionário, logo de início, mesmo pagando depois, de início, o povo ia ficar comentando. Olha esse missionário. Veio aqui, fez, pregou Jesus, pregou isso, pregou, e depois deixou aqui a dívida. Não é isso? Eles não queriam saber. Eles não queriam saber o motivo. Eles não iam a fundo pesquisar o porquê o missionário fez isso. Porque a humanidade, eles não procuram saber o porquê, quer logo atacar. E o cristão, a gente como cristão, tem que fazer a diferença, e você fez lá. Deus honrou a tua fé. Né? Deus honrou a sua fé. E quando a gente é fiel com ele, mesmo a gente não é fiel, ele é, imagina a gente procurando ser fiel. Ele é fiel, ele honra. Né? Ele honra aquele que dá honra a ele, que você fez. Fazer uma pergunta aqui, outra pergunta. Atualmente, você tem alguma necessidade que a igreja pode ajudar a suprir? Qual? Deixa eu usar as primeiras palavras que eu anotei aqui. Depois eu vou usar as palavras que estão na mente. A necessidade seria essa, né? Sim, que a igreja jamais esqueça dos missionários, porque os missionários também fazem parte da mesma. A necessidade, ela é diária, semanal, quinzenal, mensal e anual, né? E assim, eu tenho muitos amigos pastores, né? Conheço muitas igrejas, né? Assim, de convívio mesmo, né? Se eu for somar, dá mais de 20 igrejas, né? Que a gente conhece, né? E no momento, assim, há quem entende esse momento está difícil, de crise, isso aí não tem para onde correr, né? Mas eu falo antes da crise, né? Antes de vir essa crise. Nós estamos aqui faz 2 anos e meio que a gente está aqui em João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, né? E nesses 2 anos e meio, nós temos o Ministério União Pentecostal, né? Que vem ajudando, que foi quem nos convidou para vir para João Alfredo, né? Mas uma igreja, né? Fora o ministério, mas uma igreja, que não é da mesma denominação, e um parceiro em missões, né? Quer dizer, nós temos 3 parceiros em missões no momento, né? E graças a Deus, glória a Deus por isso, né? Se for falar em termos financeiros, o que nos assustou, né, é que financeiramente falando, né, em termos de mantenedores e parceiros, né, o valor ficou ainda menor, ainda está, né, menor que o do sertão, né? Veja como antes da crise de 2017, que a gente passou por aquelas dificuldades lá, né? Quer dizer, ainda está menor que o do sertão. Aí o curioso é que eu estava até falando com minha esposa, tá? Porém, mesmo que ainda menor, mas Deus tem suprido as nossas necessidades, né? Não tem faltado nada, né? Na vida missionária. Amém? Está me ouvindo? Eu vou falar outro assunto, também que importante, de importância. Outra pergunta. Quanto é importante para o missionário ter um tempo de descanso, longe do campo? E por quê? Essa é uma pergunta interessante. Longe do campo, por que esse descanso? Deve ser longe do campo.
Olha, nós tivemos, são 8 anos fazendo missões, né, que 5 anos e meio no Sertão, mais 2 anos e meio aqui no Agreste. E nesse período nós tivemos, vamos dizer assim, 5 férias, ou foi 4 férias. Porém, minha esposa sempre falou comigo, as nossas férias, a gente sempre trabalhou mais do que quando estava no campo. Porque quando a gente vinha do sertão para cá, para Recife, né, nós tínhamos aquele compromisso, né, de ter que visitar todas as igrejas, né, todos os mantenedores que a gente tinha, né, e pastores de igrejas que a gente conhecia. Por quê? Porque nós precisávamos levantar o sustento para poder voltar para o sertão. Só para vir do sertão para Recife, era um investimento de R$ 700. Era a manutenção do veículo mais o combustível, só para vir para Recife. Então, a gente passava 20 dias, 25 dias aqui em Recife, nós tínhamos que voltar. Só que para voltar tinha a pendência lá ainda do aluguel, das contas que tinha que pagar e fazer a feira. Então, nós tínhamos que engranjar recursos para poder voltar ao normal, digamos assim, né? E aí o que acontece, né? Eu saía visitando as igrejas, né? Saía com a família. Só que nessa questão de férias é uma coisa curiosa, né? Porque assim, a gente sabe que é uma necessidade, né? De que o ser humano descanse e repouse um pouco. Só que o coração missionário, assim como um coração pastoral, né? Dos pastores também hoje em dia de tempo integral ou das igrejas, é difícil, não tem como separar. Você está em férias, a sua cabeça fica na igreja, a sua cabeça fica no campo missionário, de como as coisas estão. Então você não consegue se desligar, porque a missão você respira tanto no campo como fora do campo. E principalmente quando eu vinha para Recife, a missão ela continuava, porque era e é, né, evangelizando a família, né, pais, irmãos, primos, parentes, né? E uma das coisas que eu achava interessante, às vezes, que as pessoas cobravam da gente, não, vá lá em casa, né? Para que a gente fosse visitar os irmãos em casa. Só que o tempo era tão corrido que não era má vontade nossa de ir visitar. É tanto que eu dizia para as pessoas, olha, vamos estar lá na Igreja Batista, então comparece lá. Né? É o curioso, as pessoas queriam que a gente fosse visitar elas na casa delas, mas elas não queriam ir à igreja para nos ver lá na igreja, né? Porque lá a gente ia fazer uma confraternização só, ganharia tempo, né? E todos iriam nos ver. Porém, isso, apesar que a gente vinha passar as férias em Recife, era cansativo, era corrido, mas era renovador para nós, né? De ver que estava tudo bem com a família, estava tudo bem com a igreja, né? De que Deus estava assim abençoando a igreja, os irmãos, que Deus estava fazendo um trabalho dele, né? Deus ele não para, é 24 horas, né? Dando ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E quando a gente voltava ao campo missionário, a gente ficava feliz por ver que quem ficou fazendo o trabalho continuava. Ele não diminuía, ele não parava. Então, a igreja e os irmãos que tinham sido preparados, né, para dar continuidade, eles faziam, né, continuavam com esse trabalho. Pois é, aí eu vejo com isso, é a necessidade que todo missionário precisa ter um descanso, visitar a família, né? Mas cuidar da saúde, que precisa cuidar da saúde também, não é verdade? Isso. Mas é pouco, o tempo ainda é pouco. Mesmo você não estando no campo, deixando alguém, porque a obra do Senhor não para, mas para onde você ia no tempo do descanso, você ainda estava o quê? Levando a palavra, pregando, falando do amor de Cristo para a família e para outras pessoas que né? É porque a obra não para. A gente está sempre para onde a gente vai, a gente está sempre falando do amor de Cristo pelas almas. Não é verdade? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Que horas, Gabriel? Pode informar. Aí veja só, pastor. Poderia até lhe fazer outras perguntas, mas eu acho que essas foram suficientes para a gente ver a importância do mantenedor, do missionário, ver como é importante a gente ter compromisso, quando a gente assume um compromisso com o missionário, né?
de manter, o menos que seja, faz a diferença. Não é verdade? Tudo contribui. De gota em gota, vai se enchendo um rio. Não é verdade? Então, é preciso que as pessoas tenham essa visão, que missão, quando a gente viu um missionário, a gente precisa ajudar aquele missionário, enviando proventos, né, para o seu sustento, orando, jejuando por aquele missionário, que ele precisa. A oração está em primeiro lugar, mas também ele precisa também do alimento. E para isso a gente tem que ter aquela responsabilidade de ajudar o missionário, porque nem todo mundo se dispõe a deixar a sua terra, como no caso que você fez aqui, né? Você era daqui de Recife, tinha seu emprego, pediu para sair, deixou e dizer, eu vou, porque você sabia que quem estava lhe enviando, ele era fiel para lhe sustentar, como está até hoje. Não é verdade? Então, que Deus continue lhe abençoando no seu ministério, viu? E abençoando, que você ganhe mais vidas para Jesus, né? E nós agradecemos a sua participação. A igreja agradece a sua participação e está matando ao mesmo tempo a saudade, né? Está matando a saudade porque a gente não se vê. Quantos irmãos não estão ali vendo agora? Está contente, está feliz. Né? Glória a Deus, também estou feliz. A gente vem, às vezes, que a gente tem reunião do Ministério, União Pentecostal, todo domingo pela manhã também. E quando termina a reunião do Ministério, aí eu entro no Face, aí eu vejo que vocês também estão... Cortou. Congelou. A internet dele que não está boa. Vamos aqui para o quarto, relatório de missões, recompensador missionário. Vamos continuar. Vamos agora para o tópico 4. Vamos agora já... Mas vamos continuar. Então, veja aí, o relatório dos missionários, para a gente encerrar esse estudo de hoje, tá certo? Que relatórios fazem parte da vida do missionário. Ele sabe que as experiências vividas no campo não podem ser guardadas. São tremendas, edificam, né? E fortalecem a fé. Por isso mesmo devem ser compartilhadas com a igreja que o enviou. Ele deve estar sempre compartilhando as experiências, nos momentos difíceis, milagres do agir de Deus. A certeza de que a oração da igreja também o sustenta, não é isso? Então, isso é muito importante. Primeiro tópico, vamos ver aqui, ouvir o relatório missionário e benéfico sobre vários aspectos. Vamos ver aqui o primeiro. É compensador para a igreja. A igreja que cerrou fileiras na intercessão e no sustento do missionário pode, nesse momento, provar das alegrias da colheita e do agir soberano de Deus. Não há nada mais gratificante no serviço do reino do que ouvir testemunho de quem experimentou o cuidado de Deus. Que abençoada reunião missionária a igreja de Antioquia celebrou naquele dia. Né? Então a gente vê aqui a recompensa realmente nos alegra. Quando a pessoa faz o melhor no serviço de Deus, a gente fica alegre. Pelo menos eu fico. Quando eu posso, quando eu honro meu compromisso com Deus. Fico mais alegre do que quando eu honro o compromisso com o homem. Eu procuro honrar o compromisso com o homem e com Deus. Mas em Deus eu prefiro honrar mais em primeiro lugar. O 2. Demonstra o interesse da igreja pelo missionário e seu trabalho. Tentando imaginar a igreja de Paulo e Barnabé, tentando imaginar a alegria de Paulo e Barnabé ao retornarem à igreja de Antioquia, relatando quantas coisas fizeram Deus com eles. Isso a gente vai ver no versículo 13, no capítulo 13, no versículo 27.
que eu não vou ler mais devido à hora, tá certo? Mas os irmãos podem ler em casa e comparar. Como seria frustrante se não houvesse interesse dos irmãos em ouvi-los. Também o relatório financeiro dos missionários deve estar inserido nesse contexto. O 3. É motivador para a igreja e o missionário. Lucas registra que eles permaneceram não pouco tempo com os discípulos. A gente vai ver isso no versículo 28. Podemos supor que houve grande admiração e júbilo por parte da igreja. A vocação de Barnabé e Paulo, associada ao entusiasmo da igreja com a primeira viagem, motivaram novas empreitadas. A gente já vai ver isso já em Atos 15, o versículo 36. Na primeira viagem. E na segunda viagem a gente vai ver em Atos 18, 33. Isso aliás, isso foi na primeira viagem. Na segunda a gente vai ver em Atos 15, 36. E na terceira, em Atos 18, 23. Vocês podem conferir isso na Bíblia de vocês. Então, a alegria de Paulo chegar e aquelas pessoas o receber com alegria, né? Com júbilo, quer dizer, com alegria, porque ele chegou e vê o agir de Deus na vida deles. Isso é muito importante e é muito gratificante. O 4, tópico 4, descanso e retorno dos missionários ao trabalho. Distante de casa, do conforto da cidade e da comunhão com a igreja que o enviou, o missionário no campo está o tempo todo em serviço, porque eles não tinham tempo nem para comer. A gente vê isso em Marcos 6:31. Depois de um determinado período, o descanso é importante, mas o descanso é imperativo. Mais uma vez a igreja precisa fazer parte. Mais uma vez a igreja precisa fazer a sua parte, né? Por que fazer a sua parte? A igreja precisa fazer a sua parte. Quando aqueles irmãos que chegam, que vêm para descanso, a gente dá a ele, né, também a alegria, proporcionar a ele, recebê-lo bem, recepcioná-lo, para ele se sentir bem acolhido, para ele sentir o quanto ele é importante para a gente e também para a igreja. Né? Ser consciente da necessidade do descanso. O trabalho do missionário é quase ininterrupto. Ele atua não só na evangelização, mas também no social, na saúde e nas questões familiares que surgem no campo. Num contexto assim, o descanso é fundamental para que as energias sejam recobradas. Talvez seja a ocasião para algum tratamento médico ou outra necessidade. Porque eles são humanos, eles precisam também, né? Além do repouso, e também ter alguns cuidados médicos, caso necessário. Fazer uns exames periódicos para ver como é que está a sua saúde. Cuidar do retorno do missionário ao campo. Depois de um período de descanso, de alguma formação complementar, a visita às igrejas locais, o missionário tem de retornar ao campo seguro de que a sua igreja continua com ele. É bom, cuidado para não bater aí, Mayra. É bom, estou quase terminando, aguarda um pouquinho. É bom que conheça o grau de comprometimento que os irmãos que o enviam estão assumindo. A igreja deve cuidar para não colocar sobre os ombros do missionário cargas maiores do que ele pode suportar. Ou seja, a gente também tem que ajudar, tem que cuidar no retorno dele. Se a gente puder dar alguma oferta, alguma coisa para ele, às vezes para combustível, para alimentação na viagem, isso é muito interessante, é muito gratificante. Que nós possamos observar, refletir sobre isso. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós podemos fazer para ajudar missionários, para ajudar em missões? A conclusão dessa leitura diz: uma igreja missionária envia, sustenta, intercede e promove uma constante interação com o ministério
com o missionário no campo. Está sempre atenta às necessidades que surgem e as supre com responsabilidade e contentamento. Por poder cumprir as suas partes na missão. Então, a igreja missionária, ela precisa fazer tudo isso, né? Enviar, mas quando enviar, saber que precisa sustentar e precisa interceder. Para interceder, eu vou fazer o quê? Eu vou orar, vou jejuar, jejuando e orando, sustentando, enviando. Se a igreja envia, ela deve se responsabilizar pelo sustento. E os membros, além de ajudar no sustento, precisam também o quê? Estar jejuando e orando pelos missionários, para que Deus dê livramento no campo. Porque tem missionário que vai para campo que muito arriscado, estão arriscando as suas vidas. Né? Em muitos países por aí, como a gente vê, os relatórios de muitos missionários, o que eles passam, o perigo que eles passam, e Deus está sempre dando livramento, porque eles estão ali com amor na obra do Senhor, na obra missionária. E que Deus possa estar nos abençoando, né, por mais esse dia. Eu agradeço a Deus essa oportunidade de estar aqui falando da importância de missões. Agradeço a Deus pela vida do missionário Júnior, que esteve conosco, falando, né, do seu trabalho no campo. Que Deus continue abençoando. E vamos orar agradecendo por mais uma escola bíblica dominical, que no próximo domingo, se Deus permitir, o nosso diácono Aderval estará de volta, certo? E vamos continuar a obra do Senhor, porque a obra do Senhor não pode parar, amém? Oremos. Santo e maravilhoso Pai, Pai amado, Pai bendito, obrigada, meu Deus, obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais esse domingo, Senhor, que o Senhor nos consentiu, meu Pai, estar aqui falando do Teu Evangelho, falando da importância, Senhor, de ganharmos vidas, dos missionários, né? De missões, de estarmos sempre fazendo missões, meu Pai. Obrigada, meu Deus, que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, nos dando mais amor por missões, meu Pai. Quando acabar essa quarentena, meu Senhor, que nós possamos, Senhor, trabalhar mais em missões, evangelizando, como eu já falei e tenho falado, evangelho, evangelizar e missões, eles andam lado a lado. Que Deus continue nos abençoando, nos dando um dia de paz, um dia de livramento, Senhor. E que à noite, meu Pai, nós possamos estar no culto divino, no culto da família, Senhor. Nesse culto, nós estaremos com o nosso diácono Aderval, pregando, levando a palavra. Que Deus continue nos abençoando, abençoando todo o povo de Deus, abençoando aquelas pessoas, meu Pai, que estão a cada dia, que estão enfermos, Senhor, que estão com esse Covid-19, com outras enfermidades, mas que o Senhor possa ser o bálsamo, curador, Senhor, sustentando, dando força, Senhor, e dando cura, meu Pai. Continua conosco, Senhor, por mais esse dia, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.